uma mulher de 46 anos levou uma invertida de um coach de relacionamento, mas a questão para mim, sim, a invertida foi fenomenal e a gente não pode deixar de ver essas coisas, porque chega num limite que você tem de, né, dar um chacoalhão. Mas é a questão das mulheres estarem procurando coaches de relacionamento, coaches femininos, coaches masculinos, para ajudar com que elas saibam como atrair esse homem, como se tornarem mais atraentes aos olhos de um homem, também entender o que os homens mais gostam, como conduzir, presta atenção, elas vão também para aprender como conduzir as coisas e como fisgar um homem, tá? A primeira coisa aí é as mulheres procurando relacionamento, porque as mulheres não precisam dos homens. O feminismo levou essas mulheres a banirem em si a habilidade de conviver amorosamente por longo espaço de tempo ao lado de um homem. Elas perderam a habilidade afetiva de viver com o homem, porque elas passaram a acreditar, então é um trabalho mais mental do que um trabalho real, que o homem não prestava. Passaram a não ver, porque o mal cega, o mal tira você da direção certa, você vai para a direção errada e você só vê naquele foco da direção errada. Aí você só vê o errado. Você tinha de estar indo para outra direção para você ver a direção certa. Eu me lembro, né, que a gente, quando era criança, era difícil, né, tinha uma posição da lua, que a lua ficava grande e bonita, que dava para a gente ver muito a lua, mas tinha umas árvores, né, a gente mora em Rondônia, então eu era adolescente nessa época, e as árvores eram muito grandes, e acabava que naquele espectro, daquela direção, ela tapava. Então você tinha de mudar a sua posição para você poder enxergar a lua. A lua estava lá, mas dependendo da posição sua, você não enxergava a lua, por causa da sua pequenez, por causa também da sua direção. Então a gente tem de ter sabedoria dessas coisas, de que dependendo da condição que a gente está, ou do lugar, da posição que a gente está deixando de ver muita coisa. A gente está vendo. Eu não estou errado, eu estou vendo. Sim, muda a sua direção, muda o seu lugar, muda o seu posicionamento, para você ver como que você vai passar a ver mais coisas além do que o que você não via. E é o que a gente vê muito nesse momento, e é o assunto desse nosso vídeo. Então, olha, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, porque esse canal aqui é para o resgate da autoridade masculina, para a gente entender o valor do homem, e a gente quer que essa mensagem chegue muito mais longe, e fazendo essas ações é uma forma de você nos ajudar a alcançar o nosso objetivo. Plateias lotadas de mulheres com coaches de relacionamentos para aprender como atrair, como fisgar, como conseguir um namorado. Mas o foco não tem de estar só no conseguir. Depois eu vou falar sobre isso. Porque elas se focam só em conseguir e depois, como é que continua? Olha, presta atenção no que aconteceu com essa mulher de 46 anos e a invertida que ela levou desse coach. Minha pergunta é a seguinte: Meu Deus do céu, tá fazendo até macumba já para poder conseguir um namorado. assim,
Viu aí a invertida que ele deu nela? Você afirma isso? Porque se você tivesse preparada, Não limitaria a idade. Olha, gente, desculpa aí que às vezes eu corto antes do que deve, mas olha a cortada que ele deu. Ele vai falar umas coisas, nem tudo que ele fala aqui eu concordo, mas presta atenção que ele já fala, olha, você está limitando, quer dizer, eu quero ser escolhida, e gente, é um absurdo, vocês viram aí a plateia, o tanto de mulher que segue esse coach aqui, que estão atrás, buscando coaches de relacionamento para poder conseguir atrair, fisgar um homem, é um trem espantoso. E olha a idade dessas mulheres, olha a condição. E aí ele vem e fala assim, tá, você não está pronta. Porque ela joga assim, né, que eles não estão prontos. Você vê como que joga tudo pro homem. Aí ele, mas você não está pronta. porque o cara que parem, Não é isso, não. A situação maior é que quando um homem chega aos 40 anos, uma parte, tá certo, ele já ganhou o dinheiro dele e ele já tem experiência de vida suficiente para não pegar o pior, porque se o cara tem condições financeiras, se ele tem capacidade de reger a vida dele, se ele construiu algo para a vida dele e está sozinho, por que ele vai pegar uma caquilharia? Quinquilharia? É isso? Caquilharia? Não me lembro a palavra agora. Porque ele vai querer pegar o melhor, ele vai querer escolher o melhor para a vida dele. E isso está errado? Ele tem de querer agora, só por causa da idade dele, pegar uma coisa, sabe? Não, é um homem expert. Esses homens, eles vão escolher as melhores pessoas. Pelo menos buscam fazer ter esse tipo de atitude. Mas a direção que eles vão de preencher aquilo que as expectativas que eles têm. Porque foi assim que eles escolheram na vida e chegaram onde eles chegaram. ele tem uma necessidade de validação, de afirmação. Então, às vezes, Não, esse coach viajou completamente. O homem nessa idade, ele não tem mais necessidade nenhuma de validação. Ele tem uma mudança hormonal nele, também tem uma mudança mental, porque a partir dos 30 anos ele já desenvolveu uma consciência maior de liderança. Então, sim, ele está mais forte, ele está mais decidido, menos inseguro, com menos medo, com mais capacidade de ação. Isso aí não tem nada de necessidade de validação na vida do homem, na maioria dos homens nessa idade, não. você vai desconectar com um cara de 28, de 25, que tá ganhando dinheiro pra caralho. Então, agora você imagina, um cara de 28, de 25, que já está ganhando, você acha que esse cara também vai entrar nessa condição de pegar quinquilharia, caquilharia para a sua vida, trazer coisa com menos valor para a sua vida? Que tipo de homem que vai querer entrar nessa condição? E por quê? Agora você vê mulheres de 46 anos, assim, ó, igual a gente tá vendo aqui nesse vídeo. Tá cuidando do shape, que tá se estourando na alta, que vai te valorizar porque ele te respeita acima de tudo. Então pode ser que você Coitada, né? Coitada de seguir as orientações desse moço aqui. já tenha conhecido homens incríveis, mas faltou talvez a sua condução para conhecê-lo melhor. Aí vem a questão da condução, a mulher conduzir o homem. Não, isso é a inversão da ordem espiritual e é isso que trouxe essa desordem nesse tempo, porque a mulher não tem nenhuma autoridade no mundo espiritual. A gente não tem autoridade nem com os cachorros da nossa casa. A gente não tem autoridade nenhuma com os nossos filhos. A gente tem uma mínima autoridade até eles chegarem na adolescência. É por um curto espaço de tempo. A partir dali,
a gente tem de ter construído uma noção de respeito, porque se a gente não constrói respeito, aí a gente não tem nada. E é justamente o buraco que as mulheres entraram hoje. Nós não temos autoridade espiritual, a gente depende da figura masculina para que, junto com os nossos filhos, a gente construa a autoridade espiritual através do respeito. Só que as mulheres hoje não construíram, porque não têm autoridade, respeito. E aí, sem respeito, sabe assim, elas são um nada, um zero à esquerda na vida dos filhos dentro de casa, e aí os filhos ficam jogados ao léu, porque a mulher tira a figura do pai e também ela não tem, sabe? Eu fiz papel de pai e mãe. Mentira! Você não fez foi papel nenhum, nem o seu papel de mãe, muitas vezes. E aí é aonde as mulheres se inflamam comigo, por causa de eu falar essas coisas. Mas se eu não trouxer a verdade para nós, eu também não vou trazer cura. Eu também fui confrontada pelo Espírito Santo diante dessas verdades, porque a palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. E aí a gente fica tentando resistir, tentando fugir, e cada vez mais a gente vai se afundando nos abismos. A gente chega no ponto de estar ouvindo conselhos errados de pessoas que estão numa condição pior do que a gente, porque estão lucrando em cima da nossa desgraça. Sabe, o conselho do moço aqui, a invertida lá de falar que ela estava limitando, que ela não estava preparada para um relacionamento, é verdadeira, porque até ela está com 46 anos e não tem relacionamento nenhum, está sozinha. Melhor Deixar chegar. deixar chegar, mas não só chegar no superficial, extrair o melhor dele. Porque quando você faz as perguntas certas, você tem as E aí vem para o conduzir, né? Olha, respostas certas. E aí você pode perguntar qual é o propósito dele, no que ele investe, pedir uma opinião, conduzir ele igual eu ensinei pra vocês. E aí você vai perceber que, nossa, eu subestimei aquela idade. Nossa, adorei a resposta. Obrigada. Obrigado. não, deixa eu voltar aqui só para a gente ver a cara dela, gente. Ó, essa cara aqui, né, de deslumbre, olha só como que ela tá olhando com deslumbre por um simples momento de conversa, de ter recebido 1 minuto de atenção. Olha a condição mental das mulheres, se isso não é assim pior do que infantil, porque você olha para essa condição e enxerga um adulto, mas uma atitude deslumbrada e assim, totalmente fora do que deveria ser o padrão mental de uma mulher de 46 anos de idade. É uma situação difícil, porque o ponto da pessoa chegar e a fazer macumba para conseguir, não é, fisgar, porque nem é a questão de continuidade, mas é só de pegar, de ter por um momento, é uma situação desastrosa, até porque essas condições aí nunca trazem coisa boa para a vida das pessoas. Será que as pessoas hoje, nesse tempo, ainda não têm percepção de que ir para pedir para o inimigo te oferecer algo de bom não é uma boa saída? E aí, olha a condição, uma mulher de 46 anos, sozinha, está querendo, né, e vai falar assim, não, mas eles nem querem, né? Os caras de 46 da minha idade estão feios, botando defeito ainda, quer dizer, escolhendo a seletividade lá em cima ainda. É barrigudo. Ok, qual é a diferença disso? Se você está quebrado afetivamente, aí você tem de escolher o cara bonitão ainda quer um cara bonito, quer dizer, tá sem ninguém, tá sozinha, e foi para macumba, fez a macumba, 8 chegaram, mas nenhum daqueles 8 atenderam os critérios de seletividade dela. E ela, com 46 anos, aí vai dizer que eles não estão prontos para construir. Com 46 anos, querendo construir um relacionamento. Eu tenho falado em vários vídeos aqui, a idade é lá no início, 19 anos, 18 anos. 20 anos de idade é a idade de você construir um relacionamento. Aí casa, aí junto com o casamento vai construir uma profissão, vai ter filhos.
é junto, não são caixinhas, coisas separadas. Você tem capacidade, tem potencial espiritual e mental, biológico, para ser assim, porque foi assim que Deus estabeleceu. E se Deus estabeleceu desse jeito, todas as coisas cooperam para esse bem. Foi o princípio espiritual determinado por Deus. Pronto. E aí ela vem falar, eles não estão preparados para construir, para começar um relacionamento. Aí o cara vai dar a invertida. Você não está, porque você está sozinha. Mas ele não podia, né, falar assim com ela direto. Aí ele, não, é que os caras não estão... Cara, ela não está preparada. A seletividade, ele falou, você não limitaria tanto, né? Ele usou palavras bonitas para não ofendê-la, né? Mas aí ela não enxerga, ela continua na cegueira. Esse que é o problema do mal. Com o mal, você não pode flexibilizar com a verdade. Você não pode mudar a capa da verdade, a roupa da verdade. Você tem de trazer a verdade nua e crua, porque senão a pessoa não entende. Então, ela está limitando, ela está atrapalhando, ela não tem, porque ela não está preparada. Não é o outro, porque os homens, a maioria dos homens nessa idade, já estão com o relacionamento construído, sim, já estão com a profissão construída, mais ou menos com a vida deles, dentro de um padrão normal de existência definido. Eles não estão ainda sem saber e ainda com 46 anos pensando em começar. A maioria não. Eles já querem estar com meio caminho andado. Nesse tempo, é para isso, 46 anos de idade, já é a média de uma idade que uma mulher, se ela não é vovó, já está se preparando para ser vovó. Não está indo para treinadores, não é, de relacionamentos, de como ficar, porque a questão não é nem como fisgar, como começar, é como permanecer, porque as mulheres não têm mais mente, não têm mais cabeça, não têm mais condições mentais de permanecer num relacionamento bom, com um homem bom. Na maioria das vezes, os homens que as mulheres se separam não são homens maus, e elas vão entender isso depois. Falta habilidade no dia a dia para viver. É essa a condição. Elas não conseguem viver a rotina do dia a dia porque não se habilitaram a construir na mente um padrão de rotina. Porque sim, a vida é rotina. Você está sozinha, sem nenhum esposo ao seu lado, você vai ter de levantar de manhã, fazer isso, aquilo outro, sair para o trabalho, voltar do trabalho. Tá? O teu trabalho no começo vai ser difícil, penoso, complicado. Depois você vai pegar habilidade naquele trabalho e vai conseguir ir lá fazer as coisas quase que automaticamente, porque você se habilitou lá dentro daquele trabalho. Virou uma rotina, virou normal. Nem porque o trabalho ficou normal e você criou mais habilidade, esse trabalho é ruim de você fazer. São essas falas da serpente que a gente tem de quebrar nesse tempo. Olha, o que você achou desse vídeo de hoje, a invertida que o coach deu nessa mulher, mulheres de 46 anos participando de treinamento com coach de relacionamento, e daí saem falando aos quatro ventos, sou independente, não precisamos dos homens. É mesmo? A realidade, é isso que a realidade mostra? Deixa aqui seu comentário e não saia daqui sem conhecer meus livros. Esse material é voltado para que você entenda essas contradições, essas inversões, e como foi elaborado na mente, montado na mente da mulher, esse desprezo para a figura que ela idealiza e ela deseja. E qual é a posição do homem para vencer todas essas situações nesse tempo? Vai lá, conheça esse material, são 4 livros, eles estão numa ordem cronológica de crescimento. Começa com Criados para Governar, depois O Método de Cristo, depois Semelhante a Ele, e por último, Mentalidade de Leão, para você se fortalecer e não ceder ante as pressões sociais desse tempo. Além dos 4 livros, tem 2 treinamentos lá no Seja Membro para ampliar ainda mais o seu conhecimento, tirar dúvidas, te fortalecer e fazer com que você dê um passo ainda mais na convicção da força masculina e o poder que ela tem
para a vida humana na face da terra. Vai lá, conheça esse material e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.